José Pinto Coelho, líder do Partido Nacional Renovador. Boa tarde e obrigado por ter aceito o nosso convite. Se lhe pedir que num minuto sintetize o programa de governo do PNR, o que é que me diz? Boa tarde, Hélder. É complicado sintetizar um programa de governo, sobretudo quando se trata de um partido sem representação parlamentar ainda, e o que quer ser, na verdade, é a grande alternativa nacional a este sistema de distribuição nacional que deu cabo deste país ao longo de 37 anos. Seja como for, o PNR traça um panorama desastroso de Portugal por culpa, e há que apontar o dedo aos culpados, por culpa dos 5 grandes partidos que estão instalados no poder há 37 anos e que, a troco de esmolas vindas da União Europeia, deixaram voluntariamente abater todo o tecido produtivo nacional. Não terão todos igual responsabilidade? Pergunto-lhe se identifica alguns com mais responsabilidade que outros. Repare, os comunistas destruíram este país no PREC, roubaram tudo o que podiam roubar e, portanto, são gravemente culpados. E depois vieram os outros 3 partidos, PS, PSD e CDS, que são todos eles iguais, porque todos eles obedecem cegamente à União Europeia, ao FMI e a todos os interesses capitalistas, supranacionais e antinacionais. Ora, o PNR denunciou sempre este estado de coisas e sempre avisou que Portugal iria chegar a este dia em que nos seria apresentada uma fatura muito cara. E o que é que nós fazemos agora? Não temos produção, não temos nada, só há uma solução, é mudar rapidamente de caminho. Nós temos que correr com estes políticos responsáveis, não podemos manter o mesmo caminho e, sobretudo, não podemos procurar soluções nas mãos de quem não as tem. Muito bem, vamos lá então perceber quais são as soluções que preconiza neste caso. Por exemplo, relativamente ao saldo das contas públicas, como é que o PNR se propõe a eliminar este saldo negativo, obviamente, das contas públicas? Vejamos, o saldo negativo deve-se ao facto de que Portugal andou a consumir desenfreadamente aquilo que não produzia. E foi uma política irresponsável e suicida. Os políticos sempre nos mentiram ocultando a dívida colossal externa e continuam irresponsavelmente a mentir, porque estão a exigir sacrifícios aos portugueses, sacrifícios esses que não vão parar por aqui, apenas estão a começar, e Portugal não vai conseguir cumprir com as suas responsabilidades e não vai conseguir pagar a dívida pública. Portanto, só há um caminho, é renegociarmos tudo o que houver a renegociar com a União Europeia e começarmos, efetivamente, a produzir. Temos que voltar à agricultura, temos que voltar às pescas naquela que é a maior zona exclusiva europeia, temos que voltar às nossas indústrias, que sempre foram orgulho nacional e sempre foram um fator de trabalho para os portugueses. Não é possível combater-se o flagelo do desemprego, que já afeta mais de 700 mil portugueses, se não houver trabalho. E não pode haver trabalho se não houver produção nacional. Basicamente, o que está a defender é uma política protecionista. Pergunto-lhe se é adepto da saída da União Europeia, por exemplo, ou até da moeda única. Nós sempre fomos defensores de políticas protecionistas, porque se não é Portugal que se protege a si próprio, ninguém mais o fará. E sim, sempre o afirmámos, sempre fomos claramente contra o federalismo europeu. Nós somos europeus com muito orgulho e queremos defender esta Europa, que é um espaço comum, civilizacional e um espaço geográfico que temos que proteger. Mas não advogamos um federalismo, porque em cada nação quem manda são os seus. Em Portugal quem manda são os portugueses. E, portanto, é evidente que a prazo, sem nenhuma irresponsabilidade, sem imediatismos, é evidente que nós queremos sair da moeda única, o euro, e queremos restabelecer o escudo, porque é um fator de independência nacional. Se nós não temos moeda, não podemos mexer nas taxas de juros, nem na inflação, de acordo com as nossas necessidades. E temos que andar sempre a reboque dos dictames e do totalitarismo da Europa e, em concreto, da Alemanha. Mas tínhamos outra solução, José Pinto Coelho, tínhamos outra solução neste momento, face ao endividamento externo, ao déficit, tínhamos outra solução que não recorrer à ajuda externa? Ouça, provavelmente não teríamos, mas tem que ser uma ajuda muito pontual, o mais rápida possível, para, de facto, fazer face aos problemas mais graves e imediatos. Mas é preciso ver o seguinte, para fazermos sacrifícios e recorrer à ajuda externa, temos que ir por outro caminho e não nos podemos manter no mesmo caminho. Mas qual é esse caminho? É o caminho que eu estou a dizer. Para já é preciso mudar de mãos quem governa este país. Não podem ser estes mesmos criminosos que sempre conduziram o país para o buraco e para políticas suicidas. Porque repare uma coisa,
Eu não aceito, acho ofensivo dizer que Portugal é um país sem viabilidade ou sem dinheiro. Há muito dinheiro em Portugal, só que esse dinheiro está a ser roubado e saqueado pelos grandes poderosos, políticos e outros. Porque há dinheiro para grandes frotas de carros, há dinheiro para sustentar a banca que não merece, que é uma banca usurária, há dinheiro para os offshores, há dinheiro para 14 mil institutos e fundações públicas sem nenhum interesse ou de interesse duvidoso. Então, e não há dinheiro para apoiar as famílias, para apoiar os empregados, para apoiar as pequenas e médias empresas, para apoiar o interior do país que está cada vez mais despovoado e está a ser comido literalmente pela Espanha. Isto é uma irresponsabilidade. Portanto, eu não aceito que não haja dinheiro. O dinheiro existe. O dinheiro está a ser gerido por verdadeiros ladrões, sem escrúpulos, por traidores à nação. E é isso que é preciso mudar. Não nos adianta falar em medidas pontuais, em cortar aqui ou acolá, porque já sabemos que se está sempre a pedir para cortar e para apertar o cinto à volta do pescoço dos portugueses. E isso não é sustentável, não é Mas não concorda que o Estado deve cortar, mas não concorda que o Estado deve cortar, e permita-me a expressão, em algumas gorduras? E a única gordura é do próprio Estado. A única gordura é desses tachos e tachos sem fim que têm sido dados aos amigalhaços dos partidos que comem na mesma gamela, que são os partidos que estão presentes na Assembleia da República. Deixe-me esclarecer um ponto. Não está a falar concretamente dos funcionários públicos, ou seja, não defende despedimentos na função pública, ou defende? Eu não estou a falar das pessoas. Nós defendemos as pessoas acima de tudo, nós defendemos os portugueses. Estou a falar da malandragem que tem andado a roubar este país e que, portanto, são os poderosos, que agora se costuma chamar os donos do país. Repare, não é um funcionário público que tem culpa de nada, porque isso é um trabalhador como qualquer outro. Eu estou a falar de 14 mil institutos públicos que têm os seus conselhos de administração, têm os seus gestores, têm os seus grandes carros topo de gama, têm os seus cartões de crédito, etc. Estou a falar de toda a corrupção que graça por aí, e não só a corrupção, como a imoralidade. Não é possível que em Portugal haja ordenados que são altamente ofensivos, quando há pessoas que não chegam a ganhar 500 euros por mês. Isso é insustentável e isso é uma afronta. Não é possível. Já percebemos essa sua ideia relativamente à redistribuição da riqueza do país, se assim se pode dizer. Deixe-me perguntar-lhe, é conhecida a política do PNR para a imigração? Mantém que o fenómeno deve ser contido? Eu mantenho que o fenómeno deve ser contido, claro, porque este não é um problema que afeta só Portugal, é um problema que afeta a Europa. E repare, como o PNR sempre defendeu a reposição das fronteiras e o controle sobre as nossas fronteiras, sempre nos opusemos aos acordos absurdos de Schengen, e veja como hoje em dia alguns países europeus já começam a pôr Schengen em causa e já começam a querer restabelecer o controle sobre as suas fronteiras. Portanto, afinal, quem é que tinha razão? Éramos nós. Porque a Europa e Portugal não pode estar a ser invadido por... Mas não teme a acusação de xenofobia? Não tenho uma acusação de xenofobia porque não sou xenófobo, porque o PNR não é xenófobo. Não podemos aceitar acusações infames vindas de outro lado. Nós é que os acusamos a eles de estar a maltratar o seu povo. Porque toda a gente sabe, e nós sempre defendemos, que uma coisa é a pessoa do imigrante, e quem está cá por bem é bem-vindo, sempre foi, toda a vida foi assim. O que acontece é que estamos a abrir portas desmesuradamente, sem qualquer controle, a todo o tipo de imigração. E sabemos que essa imigração, na sua maioria, traz subsídio à dependência. Há pessoas que vêm cá só para receber subsídios à conta dos portugueses. Não é justo estar a retirar dos nossos idosos que trabalharam toda uma vida, estar a retirar dinheiro para um final de vida condigno, ou para os abonos de família, para que os portugueses possam ter filhos e não conseguem porque não há apoio às famílias, para dar imigrantes em massa que não nos respeitam e nem querem respeitar e que recebem casas de borla e que recebem subsídios, rendimentos de inserção, etc. Toda a gente sabe perfeitamente José Pinto Coelho, que a criminalidade... até porque o nosso tempo não é de elástico e há um ponto que eu sei, mas este ponto é importante, desculpe. A criminalidade disparou e não foram os portugueses que se tornaram criminosos. Toda a gente sabe de onde é que vem a criminalidade e isso temos que pôr cobro a isso. Muito bem, deixe-me só esclarecer, peço-lhe uma resposta muito rápida porque não temos mais tempo. Obteve 11.600 votos nas últimas eleições legislativas. Qual é a meta para esta? Nas últimas eleições só concorremos a 17 círculos eleitorais e agora conseguimos pela primeira vez estar presentes em todo o país, nos 22 círculos. Meta. Peço-lhe a meta com urgência. A meta é um crescimento claríssimo e é impossível defini-lo porque em Portugal só dão voz diariamente em todos os jornais e telejornais aos 5 grandes partidos instalados e culpados e não dão voz aos outros. E assim é complicado. Estamos a fazer a nossa parte como há de convir. José Pinto Coelho, muito obrigado por ter vindo em direto ao Jornal da Tarde.